Estamos finalizando a aula, falta só mais uma técnica de extração, que é a técnica de extração por volatilização, que é uma técnica só que nós vamos falar, que é a técnica do Headspace. Primeiro eu quero falar sobre um pouco da confusão do nome, tá? Às vezes a gente vai ver pessoas brasileiras utilizando esse termo como headspace, tá? Inclusive eu posso até ter falado esse termo para vocês porque é um termo usual que a gente costuma falar às vezes, mas o nome correto é headspace, tá? Headspace tem uma outra definição na língua inglesa, significa outra coisa, nada a ver com análises toxicológicas nem com química instrumental. Headspace significa espaço confinante. E isso tem tudo a ver com como a técnica é realizada, tá bom? Então, extração por headspace é uma forma de extração que leva em consideração a volatilização do meu analito. O headspace, ele é essa técnica de extração por volatilização. Então, como o próprio nome já está deixando claro, né, por volatilização, é uma exigência que o meu analito seja volátil, ou seja, que ele passe para a fase de vapor em temperaturas baixas. Temperaturas de preferência menores do que 100 graus. Tá? Então a gente vai ter aí substâncias que vão volatilizar em 40 graus, 50, 60, 70. Ideal menos do que 100 para que o meu analito volatilize antes que a água da amostra volatilize. Tá bom? Lembrando também que caso o meu analito não seja naturalmente volátil, eu posso fazer uma derivatização nele, ou seja, uma reação química que o transforme numa molécula mais apolar e, consequentemente, mais volátil. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho uma amostra líquida ou sólida, mas geralmente líquida, que é inserida dentro de um recipiente fechado sob aquecimento, que seria isso aqui. Como o meu analito ele é um analito volátil e eu estou expondo o material a aquecimento, eu vou estar forçando com que esse analito saia da fase líquida e passe para a fase de vapor. Isso vai demorar um tempo para acontecer, mas eventualmente nós vamos atingir um equilíbrio, tá? E nesse equilíbrio, o meu analito vai estar com concentração semelhante na fase gasosa, na fase de vapor e na fase líquida, tá? Então, como você consegue observar, dessa forma como a técnica é realizada, é uma técnica de extração não exaustiva, porque eu estou atingindo um momento de equilíbrio. Eu não estou extraindo 100% do analito. Existem formas de você melhorar a técnica do Headspace para que ela consiga extrair mais e praticamente ser uma técnica de extração exaustiva. Nós vamos já falar sobre isso, ok? Assim como existem as constantes de avaliação dessa capacidade lá para a extração líquida e para a extração sólida, aqui nós também temos, tá? Eu chamo de constante ou coeficiente de Headspace. E basicamente ela é calculada dividindo a concentração que foi extraída para o Headspace, ou seja, para o espaço confinante, que seria esse espaço de vapor, dividido pela concentração que ficou residual na minha amostra na fase líquida. Então, a concentração no vapor dividido pela concentração na fase residual é o meu coeficiente de Headspace. Quanto maior for esse valor, mais a substância vai tender a passar para a fase extratora, para a fase vapor. E quanto menor, mais ela vai ficar retida. Substâncias voláteis tendem a ter um valor, né, de coeficiente de Headspace mais alto. Existem alguns fatores que vão determinar o quanto a extração por Headspace será ou não eficiente. O primeiro é o volume de fase gasosa a ser utilizado. Em geral, quanto maior for esse volume utilizado, melhor vai ser a passagem, né? Mais volume de gás vai ter disponível, consequentemente vai tender a extrair uma quantidade maior de analito. Claro que existe um limite para isso, também para evitar que o meu analito fique muito dissolvido naquele volume gasoso. Uma outra técnica pode ser também o salting out, né? Que é aquela técnica em que eu adiciono solutos ionizáveis, solutos inorgânicos na minha amostra. Isso faz com que
haja uma interação menor entre o analito e as moléculas de água da amostra, então o analito ele se volatiliza mais fácil. Uma outra técnica que eu não coloquei aqui uma outra influência também pode ser a realização ou não da derivatização. Quando eu derivatizo a amostra, eu torno ela mais volátil e eu facilito o processo de extração por heat space. Além disso, nós temos o efeito da matriz. Existem matrizes mais complexas, ricas em proteína, em que o analito, por mais que ele seja volátil, ele fica conjugado a algumas proteínas, a algumas macromoléculas da amostra. E isso faz com que elas tenham dificuldade de passar para a fase de vapor. Então, a matriz da amostra pode ser importante aí nesse processo. A temperatura que eu submeto o meu sistema de heat space também é um fator crítico. Ela deve ser uma temperatura alta, mas não deve ser alta demais, por alguns motivos. Primeiro, ela deve ser uma temperatura alta o suficiente para estimular a volatilização do meu material, mas ela não pode ser alta demais, porque ela pode degradar o meu material, ela pode degradar os interferentes da amostra, e aí surgirem novos interferentes desconhecidos, que seriam os produtos de degradação dessas moléculas, e além disso, ela pode atrapalhar o processo de realização da técnica, porque se eu aumentar demais a temperatura, a tendência vai ser com que a pressão naquele ambiente confinado também aumente muito. Certo? Além disso, a natureza da amostra, né? Essa minha amostra ela vai ter uma matriz que permita a realização da análise e o tempo da extração. É importante que durante o processo de validação dessas técnicas, a gente saiba quanto tempo deve ser aguardado até que aquela amostra seja considerada extraída e eu possa seguir em frente com a análise. E isso precisa ser muito bem validado. Existem dados na literatura que nos ajudam na hora de validar, então nos dão um ponto de partida, mas a gente precisa realmente confirmar isso, testando isso por meio de ensaio de validação. O heat space pode ser dividido genericamente entre heat space estático e heat space dinâmico. Primeiro vamos falar sobre o heat space estático. O heat space estático é mais ou menos o processo que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou ter um recipiente fechado em aquecimento, eu vou ter uma minha amostra inserida e uma área de recipiente aqui disponível para a volatilização do material. Então, a minha amostra vai conter os analitos de interesse e esses analitos vão se volatilizar até atingir um equilíbrio. Quando o equilíbrio é atingido, eu venho com uma seringa e eu faço a coleta apenas da fase gasosa. Eu não vou coletar líquido, tá? A imagem aqui parece que eu estou coletando líquido, mas é errado. Eu vou coletar só o vapor, só essa parte aqui, que é o que extraiu o meu analito. Eu posso fazer isso manualmente e injetar isso em um equipamento, como é o caso do cromatógrafo gasoso, tá? Ou então, existem equipamentos que fazem isso de forma automatizada, que ele faz o heat space estático e dali ele já puxa e já injeta no equipamento cromatográfico. Como vocês devem estar imaginando, como essa técnica ela é uma técnica que leva em consideração a vaporização do material, ela vai ser uma boa técnica de extração quando a minha técnica analítica, quando a minha técnica seguinte é uma cromatografia gasosa. Tá? Então, heat space e cromatógrafo gasoso normalmente aparecem juntos, porque eu volatilizo o material, levo ele para a fase gasosa e em seguida essa fase gasosa está perfeita para entrar em um equipamento de cromatografia gasosa. Tá bom? Não que ela só possa ser utilizada com o CG, não é isso. Ela pode ser utilizada com outras técnicas, mas é muito comum que ela esteja associada à técnica de cromatografia gasosa. Em algumas situações, a realização do heat space estático pode não ser a melhor opção, porque em algumas situações o analito vai ter uma dificuldade de se volatilizar ou ele está presente em quantidades muito pequenas. Então, eu preciso de uma técnica mais poderosa de extração para a fase de vapor. E nessas situações eu utilizo o heat space dinâmico. Basicamente, o heat space dinâmico ele é uma técnica adaptada em relação ao estático, simplesmente pelo fato de que
um gás de arraste vai passar pelo meu espaço confinante e vai arrastar o meu analito que está sendo extraído. Então, olhando para essa figura, nós vemos, mais uma vez, a minha amostra contendo o analito. Nós temos o meu espaço confinante aqui em cima, o meu heat space, né? Esse espaço de vapor. Então, aqui eu vou ter um gás de arraste. Esse gás ele está entrando em contato com a amostra, tanto com a fase líquida quanto com a fase gasosa, e ele está extraindo os analitos. E ele vai se movimentando, ele não vai ficar estático, ele vai ser dinâmico, ele vai se movimentar e vai sair carregando o meu analito. Ao sair, ele vai encontrar uma determinada superfície, determinado material, aonde o meu analito vai ficar retido. Então perceba, aqui eu estou misturando duas técnicas, porque aqui eu tenho uma extração por volatilização, seguida de uma segunda extração por adsorção. Aqui eu vou ter um material adsorvente, no qual o meu analito, à medida que ele vai sendo arrastado do meu heat space, ele vai ficando retido aqui nesse recipiente 3. Tá? Em seguida, para que esse material entre no cromatógrafo gasoso, eu vou adicionar um novo gás de arraste, que vai forçar ele a sair dessa região adsorvente e entrar no meu equipamento analítico, no caso aqui o meu cromatógrafo gasoso. Essa figura do lado mostra a mesma lógica, mas aqui o sistema de aprisionamento não é um sistema de adsorção, e sim um sistema de criogenia. Então, à medida que o meu analito vai sendo arrastado pelo gás de arraste, ele chega num local onde ele vai passar por um baque de temperatura, ele vai ser congelado. E aí ele vai ser retido por uma técnica de criogenia. De qualquer forma, a lógica do heat space dinâmico é que você consiga ir fazendo um gradiente de temperatura. Então, você começa em temperaturas mais baixas e vai aumentando. E você vai otimizando o processo de extração. Assim, em algum momento, meu analito ele vai ser completamente ou praticamente completamente extraído, porque nunca vai ser atingido o equilíbrio. Porque à medida que a substância sai da fase líquida e vai para a fase gasosa, ela não fica mais aqui no heat space, ela vai ser transportada para um outro lugar. Assim, novas moléculas do analito que estão ainda retidas vão ter a chance de se volatilizar. Então, nessa situação, a gente consegue uma técnica de heat space que é bem semelhante a uma extração exaustiva. Por mais que a técnica de heat space estático seja uma técnica de extração não exaustiva, aqui no heat space dinâmico, dependendo de como a técnica for padronizada e executada, eu consigo resultados muito semelhantes a uma técnica de extração exaustiva. Como eu falei anteriormente, uma vantagem da microextração em fase sólida é que eu posso acoplar ela, juntar ela com outras técnicas de extração. E aqui eu apresento ela para vocês. Aqui eu tenho um megazord das extrações, porque eu tenho uma mistura de heat space aqui embaixo com microextração em fase sólida. Então vamos entender a lógica desse processo. Aqui eu vou ter um recipiente fechado, contendo a minha amostra com os analitos e um espaço confinante, né? Que eu chamo de heat space. Eu vou aquecer esse material e o meu analito ele vai tender a volatilizar. Até aqui, tudo bem. Entretanto, a diferença aqui é que, inserida no meu sistema de heat space, eu vou ter uma agulha de microextração em fase sólida. Essa agulha ela vai ter um material adsorvente capaz de interagir com o meu analito. Então, a amostra aqui ela está volatilizada e ela vai interagir com o meu SPME. Perceba que a agulha de SPME não está em contato com o líquido, ela está em contato apenas com o vapor do heat space. Então, esse vapor do heat space ele vai entrar em contato com a agulha do SPME e vai se aderir na superfície da agulha. Fica claro que essa é uma combinação de uma técnica de extração por volatilização, que é o heat space, com uma técnica de extração por adsorção, que é a SPME. Então aqui nós temos essa técnica combinada, que é chamada de HS-SPME. Gente, é uma técnica muito poderosa,
porque nela nós conseguimos otimizar, refinar o processo de extração, tá bom? Por mais que a técnica seja não exaustiva, mas ela ainda assim é bastante utilizada em análises laboratoriais com finalidade para análises toxicológicas. E aí, acabou? São só essas técnicas disponíveis? São essas que a gente vai utilizar? Na verdade, não, gente. Existem muitas outras técnicas de preparo de amostras. Eu trouxe para vocês as mais clássicas, certo? As mais clássicas e as mais relevantes para as análises toxicológicas. Quando vocês estiverem utilizando essas técnicas na vida real, ou quando vocês estiverem estudando em artigos científicos, muitas vezes vocês vão se deparar com técnicas que a gente não abordou nessa aula, mas que normalmente são adaptações das técnicas que a gente viu. Porque, em geral, as técnicas de processamento partem dessas que a gente falou, tá bom? Eu acho que o mais importante é que a gente consiga compreender os princípios das coisas, como selecionar as técnicas de extração, os materiais extratores, seja em fase líquida, em fase sólida ou em fase gasosa, e a comparação da aplicabilidade entre as técnicas. É isso que eu quero que vocês aprendam. E eu não quero que vocês decorem informações sobre as técnicas. Não, eu quero que a gente seja capaz de, na hora de encontrar um problema que precise ser resolvido com a informação dessa aula, a gente consiga raciocinar de forma correta a esse respeito. Tá bom? Existe ainda uma outra técnica muito importante para análises toxicológicas, que é a mineralização da matéria orgânica. E nós deixamos esse tema de fora por enquanto. Por quê? Porque essa técnica ela é específica para análise de alimentos. Então nós vamos falar sobre ela lá na aula de alimentos, tá bom? Na aula de toxicologia de alimentos nós vamos falar sobre mineralização da matéria orgânica e as formas como ela consegue ser realizada. Ok? Então isso vai ficar como cenas para os próximos capítulos. E por hoje é só. Eu sei que é uma aula bastante densa, bastante informação nova, provavelmente coisas que a maioria de vocês nunca ouviram falar na vida. Então eu peço realmente que vocês estudem, reassistam essa aula, pausem, façam as anotações de vocês e leiam o material texto que eu estou enviando para vocês, certo? Junto com essa aula, eu vou enviar os capítulos do livro que falam sobre o assunto, vou enviar alguns artigos que falam sobre algumas dessas técnicas e vou também enviar alguns links de vídeos do YouTube que mostram esses processos acontecendo. Não são todos que a gente encontra facilmente, alguns a gente só encontra em inglês, mas eu vou tentar fazer um compilado dos vídeos melhores ou dos mais didáticos de compreender para que vocês possam ir estudando e ir entendendo um pouco melhor esse processo, tá bom? Algumas dessas técnicas a gente vai conseguir fazer em sala de aula, mas outras a gente não vai fazer, infelizmente, tá bom? E a gente vai tentar, de alguma forma, trazer esses conteúdos sobre essas técnicas de processamento no decorrer da disciplina, enquanto a gente estiver estudando os demais assuntos.